Fala rapaziada do YouTube, hoje aqui no primeiro vídeo, né, de análise barra resenha desse material aqui, o Watchmen, edição de bolso, rapaziada. Vou mostrar um pouco aqui da base, né, da estrutura da HQ. Aqui tem a lombada, muito bonita, sendo bem sincero, eu achei, né. A capa aqui eu achei muito maneira, a capa é simplesmente incrível. Aqui nós temos a capa traseira, aqui nós temos o Dr. Manhattan, o Homem-Coruja, eu não lembro o nome dele, é Spectra, se eu não me engano, Rorschach, comediante e homem mais inteligente do mundo, que também eu não lembro o nome dele, mas chamam ele de Aidan, né, se eu não me engano. Então, vamos, agora que eu já mostrei, ó, calma aí, deixa eu mostrar outras coisas. As páginas aqui, ó, é um papel não tão resistente, rasgar muito fácil. Mas não é que rasgar fácil, né? É só você não ser otário, né? E ficar fazendo gracinha, no caso. Agora vamos falar um pouco sobre a história disso aqui, né? O capítulo 1 aqui, rapaziada, já começa com eles investigando a morte do comediante. Então, tipo, eles vão investigar a morte do comediante. Aqui tem alguns quadrinhos de como ele morreu, né? Aqui, ó. Ele foi espancado, né? Eles jogaram ele do prédio aqui, ó, como vocês podem ver. E nessa aí, tem os detetives aqui que estão investigando. Eles não são muito relevantes para a história, sendo bem sincero. Eles só fazem algumas coisas. Até que parece o Rorschach, ele acha o símbolo do comediante no chão. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele acha o símbolo do comediante no chão. Daí ele vai lá no prédio investigar, ele tem um gancho, sobe até lá em cima. Aqui, ó. À meia-noite, todos os agentes. Aqui, ó, ele começa a investigar. Oi, não passando aqui as páginas. Eu tô fazendo com uma mão só, então é meio difícil. Ele acha o traje aqui do comediante. Tudo isso. Aqui volta os detetives, né? Aqui é onde tem a primeira aparição, né, do Homem-Coruja, né? Aqui ele tá assim, o traje, tudo isso, né? Ele tá com a identidade secreta dele, tudo isso. Até que ele tava lá com o antigo Coruja, né? Que no caso ele herdou esse manto. Até que ele chega em casa, encontra o Rorschach lá na casa dele e ele vai avisar que o comediante morreu. E sendo bem sincero, ninguém gosta muito do comediante, por causa que ele era bem otário, né? Daí o Rorschach avisa que pode ser um tal matador de mascarado, ele tá investigando no momento, tudo isso. Daí ele sai por aí investigando, e tem uma coisa muito da hora que é o diário do Rorschach aqui, ó, que ele vai escrevendo as coisas aqui, ó. Muito da hora isso aqui, ó, que eu achei. Então é tipo uma narração dele mesmo no diário. Aqui ele vai num bar, faz algumas perguntas. Aqui o Rorschach vai avisar o homem mais inteligente, o homem mais inteligente do mundo, que o comediante morreu. Como eu disse, ninguém gostava muito dele, então, tipo, ninguém dá muita importância pra morte dele. Aqui ele vai avisar o Dr. Manhattan e a Spectra. Os dois têm um relacionamento, o Dr. Manhattan com a Spectra. Os dois são um casal. Ele chega aqui, avisa a Spectra. Ela não gosta muito do Rorschach, tá? Então é bom avisar isso. Que a Spectra fica braba com o Rorschach. E daí o Dr. Manhattan só teleporta ele pra algum lugar aleatório. E é só isso por enquanto, né? Se eu não me engano. Ah, verdade. Como que é? A Spectra, ela fica braba. Ela fica braba com o Dr. Manhattan. Não é nesse capítulo ainda. Ela marca um encontro com o Homem-Coruja aqui, ó. Como vocês podem ver. Não um encontro, né? Um encontro de velhos amigos, parceiros de trabalho. Aqui, terminando o capítulo 1, a gente tem essas coisas aqui, ó. Que fala sobre os personagens, rapaziada. Isso aqui é muito interessante. Eu não li todos, eu li, tipo, alguns. Mas, tipo, dá um pouco de preguiça aqui, como vocês podem ver. É muito texto. Vamos pro capítulo 2 agora. Chegando aqui no capítulo 2, rapaziada, já é o funeral do comediante. Todo mundo vai no funeral dele. Aqui tem a Spectra, ela não foi no funeral dele, pois eles têm um passado. O comediante abusou da mãe da Spectra, então ela já não foi, né? Ela tá aqui com a mãe dela, avisa que o comediante morreu. O Dr. Manhattan tá indo no funeral, tá todo mundo indo no funeral, menos ela, né?
Aqui tem o funeral. Aqui tem os amigos. Cada pessoa tem uma memória com ele. E vamos se dizer assim que nem todo mundo tem uma memória boa. Aqui tem o que aconteceu com a mãe da Spectra, rapaziada. Aqui, ó. Ela era dessa equipe aqui. O comediante estava nessa equipe. Aqui, ó. O comediante aqui, ó. Traje antigo. E aqui ela vai se trocar. Nessa que ela vai se trocar, ele tenta abusar dela. Aqui, ó. Como vocês podem ver. Ele abusa dela, na verdade, né? Então aqui, ó, como vocês podem ver, ele dá soco nela, tudo isso. Daí chega um outro parceiro de equipe aqui e acaba intervindo nisso aqui. Daí aqui volta no tempo, né, com a mãe dela explicando. Isso aqui não é muito relevante. E aqui tem memórias, né? Memórias da primeira vez que eles se reuniram. A equipe do Dr. Manhattan, do Homem-Coruja, do Juan Shark. E ninguém tem boas memórias do comediante. Aqui, ó. Ele fala que tudo esse negócio de montar uma equipe é uma bobagem, isso aí. Que no final não vai fazer diferença nenhuma. Ele taca fogo no quadro, tudo isso. Aqui já no funeral dele nós temos lembranças do Dr. Manhattan. Cada pessoa vai ter uma lembrança com ele, ruim. O Dr. Manhattan, ele tava na base militar. Daí tinha essa mulher grávida aqui. E ela queria voltar pra casa, essas coisas. Ela acaba atacando o comediante aqui, ó. Como vocês podem ver. O comediante taca o louco e mata a mulher. Essa aí é a memória que o Dr. Manhattan tem. Aí, ó. Daí tem o Homem-Coruja, a memória dele lá. Porque antes estava tendo uma revolução para proibir os mascarados. Eles se chamam de mascarados. Para proibir os mascarados, porque eles estavam roubando o emprego dos policiais, teoricamente, né? Então eles acabam proibindo os mascarados de agir. Que no caso eles são tipo super-heróis, como o Juan Shark aqui, ó. Nessa aí acaba o funeral, tudo isso, e o Juan Shark vai investigar, né? Ele vai investigar de volta, não descobre quase nada de interessante. Na verdade, ele descobre sim que o comediante ele invadiu o prédio desse cara e começou a falar de uma tal ilha. Então o Juan Shark começa a pensar sobre essa tal ilha, tudo isso. Aqui vem algumas coisas dele morto, o Juan Shark pensando. Não vou dar tanto spoiler pra vocês, rapaziada, por causa que eu quero que vocês leiam o material e tenham suas próprias experiências. Vamos pro próximo episódio aqui já, o próximo capítulo, o 3. Então, vamos nessa. Aqui no capítulo 3 a gente é apresentado esse personagem aqui que vai estar presente durante toda a história. Na verdade ele é só um jornalista que vende jornal, né? Então ele só tem uma banquinha de jornal, mas tipo ele serve para mostrar tipo como está o estado de Nova York atual, né? Aqui tem a Spectra com o Dr. Manhattan, né? Estavam num momento íntimo, né? Então, mas daí ela acorda com 2 Dr. Manhattan e um Dr. Manhattan lá mexendo no material, lá construindo alguma coisa. Daí eles acabam brigando e ela vai embora. Ela vai embora, tipo, só vai embora. E aqui nós temos um negócio aqui da ex-mulher do Dr. Manhattan, né? Porque o Dr. Manhattan é muito velho, rapaziada. A ex-esposa dele está armando alguma coisa contra ele aqui, parece. E nessa aí, a Spectre acaba indo pra casa do Homem-Coruja lá, rapaziada. Ela fala que terminou com o Dr. Manhattan, tudo isso. E nessa o Dr. Manhattan vai pra uma entrevista aqui, ó. Como vocês podem ver, ele veste terno, coisa que ele odeia, né? No caso, ele até diminui o brilho dele, por causa que na TV, o brilho, tipo, normal, ele é assim, ó, azul. Daí, ele diminui o brilho dele, por causa que senão ele não ia aparecer na TV. E aqui começam a questionar ele, que ele causa câncer nas pessoas que ele fica em volta. E nessa causa uma muvuca, vai todo mundo pra cima dele, começam a fazer perguntas. Daí nessa ele vai ficar brabo, ele teleporta todo mundo do estúdio pra fora. Daí ele só vai embora pra algum lugar aí. Daí nessa aqui tem a Spectra, aqui ó. Ele vai e se encontra com o ex-Homem-Coruja, aqui ó. E o Homem-Coruja e o antigo Homem-Coruja aqui, ó. Eles se encontram, né? O Homem-Coruja estava na casa do antigo Homem-Coruja. Daí eles olham a TV e vê tudo isso acontecendo com o Dr. Manhattan, infelizmente. Nessa que o Dr. Manhattan chega,
no laboratório dele, né? Porque ele mora, tipo, numa base militar. Ele chega lá, começam a tirar tudo as coisas dele, ele vê que tem pessoas com medo dele, tudo isso. Estão tratando ele que nem bosta, no caso, e ele, dane-se, só vai embora pra Marte. Ele só vai embora pra Marte, resolve ficar lá, e é isso. Aqui, ó, a Spectre, ela volta lá pro Dr. Manhattan, pra casa, mas daí ela vê que estavam tirando tudo, ela não entende o que tá acontecendo, porque ela estava na rua na hora que aconteceu a entrevista. Daí ela não entende muito bem o que estava acontecendo. Aqui, ó. Daí, pulando um pouco mais pra frente aqui, ó, vamos continuar. O Dr. Manhattan lá em Marte, ele começa... Ah, e aqui tem a possível início de uma guerra nuclear. Estão teorizando o possível início de uma guerra nuclear. Todos os cidadãos de Nova York estão com medo disso, dessa guerra acontecer. E aqui termina o capítulo com o Dr. Manhattan indo embora da Terra e ficando em Marte, rapaziada. Assim, ele se muda pra Marte e resolve ficar lá. Só isso. Vamos pro próximo capítulo agora? Capítulo 4 aqui, rapaziada. A gente vai ver um pouco mais do passado do Dr. Manhattan. Aqui tem a esposa dele nova, tudo isso. Aqui vai mostrar que o Dr. Manhattan, ele queria consertar relógios. No caso, ele queria fazer relógios, essas coisas, né? Mas o pai dele acaba dizendo que isso não é uma profissão que vai dar futuro pra ele. E ele acaba se formando num negócio de nuclear lá, alguma coisa assim. Não lembro direito agora. Aqui, ó, ele começa a trabalhar nessa fábrica, tudo isso. Aqui é ele contando a história, pensando sobre tudo o passado dele. E nessa aqui, a gente vê que ele conheceu essa mulher aqui e os dois acabam se casando, tudo isso. Aqui tem uma cena um pouco deles, um pouco safadinha. Aqui, ó, mostra mais deles juntos. Até que um dia ele esqueceu o relógio dele e ele entra em uma máquina. Nessa que ele entra na máquina, a máquina se fecha e ativa. E infelizmente o Dr. Manhattan, todo mundo acha que ele acabou morrendo, porque essa máquina ativa aqui, ó, e ele morre. Ele literalmente, o corpo dele é desconstruído. E nessa aqui ele tá conseguindo reconstruir o seu corpo aos poucos. E todo mundo tá achando que é um fantasma, que tem na fábrica, que tá lá. Daí começam a comentar sobre isso. Até que do nada ele aparece aqui todo azul, peladão, com a bingola de fora, né? Aqui, ó. Nem parece uma bingola, mas é. Então aqui ele volta com a mulher dele, ela fica meio confusa com tudo isso. Então vamos pular um pouquinho mais pra frente aqui, depois né, fala sobre tudo isso. Aqui que já querem transformar ele em um herói, rapaziada. Querem achar um símbolo pra ele. E ele acaba fazendo o símbolo na testa dele ali, que é um círculo, tudo isso. Até que um dia, aqui ó, tem ele com o presidente, tudo isso. Até que um dia acabam chamando ele pra uma equipe, rapaziada. Sim, acabam chamando ele pra entrar numa equipe. Que é a mesma equipe lá, aqui ó, como vocês podem ver, o cenário se repete. O comediante, o Homem-Coruja, o Rorschach, o Shark, ó, desgrama, eu não sei como fala o nome dele direito, foi mal. A Spectre aqui. Nessa equipe aqui, a Spectre começa a olhar pra ele começa a se interessar pela Spectre. E só pra deixar bem claro, a Spectre tinha 16 anos aqui, tá? Ele tinha mais ou menos 60, não, 60 não, acho que 55, por aí. E os dois acabam se conhecendo mais, aqui ó, a mulher dele fica com ciúmes e os dois acabam ficando juntos. Ela com 16 anos, ele provavelmente com 45 ou 50 anos, por aí. Aqui ó, a mulher dele com ciúmes, tudo isso. Fala pra eles irem embora. Tudo isso. Aqui tem mais dele falando sobre o passado dele. Ele acaba terminando com a mulher dele e escolhe ficar com a Spectra, né? Tudo isso. Aqui tem ela indo embora. E aqui vamos pular um pouco mais pra frente aqui, ó. Aqui tem ele na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial que aconteceu, né? Tudo isso. Que ele acabou lutando lá. E aqui nós temos o encontro da Spectra e do Dr. Manhattan com o homem mais inteligente da Terra, né? Eles acabam conversando sobre tudo isso. Numa possível guerra futura. Aqui tem mais sobre o passado do Manhattan, aqui, ó. Aquela rebelião policial que eu falei mais cedo aqui, ó. Cada herói tava fazendo duplas e cada um tava em um distrito tentando impedir as pessoas de se revoltarem, pois aconteceu uma rebelião, tudo isso. Aqui tem que os mascarados foram proibidos. Eles não podem mais agir como
autoridade. Então aqui nessa proibição aqui eles já não podem mais agir como autoridades. Só o Manhattan e o comediante, porque o comediante é militar e o Dr. Manhattan, obviamente, é o homem mais poderoso da Terra, né? Então eles não vão proibir isso. Mas o Dr. Manhattan não fica agindo como herói, não. Ele escolhe viver uma vida pacífica, tudo isso, né? Lá com a mulher dele, né? Que no caso é a Spectra. Aqui tem mais dele em Marte, ele constrói um castelo e assim acaba o capítulo. Provavelmente agora eu vou pular alguns capítulos, não vou falar sobre tudo, rapaziada, senão o vídeo vai ficar muito longo. E qualquer coisa vocês leem aí, né, pô? Então vamos pular alguns capítulos aí, mais ou menos quase pro final. Aqui no capítulo 8, rapaziada, a gente vai ver mais sobre Nossa, velho, sempre esqueço como que fala o nome dele. Ah, vocês sabem aqui, Nossa, calma aí, velho. Deixa eu olhar como que fala o nome dele, pelo amor de Deus. O Han Shark aqui, rapaziada. Aqui ele foi preso, estão ameaçando ele e tudo isso. E nessa, o Homem-Coruja com a Spectra, eles estão armando soltar o Han Shark, rapaziada. Nessa que eles estão planejando soltar o Han Shark aqui, ó. Eles começam a agir como heróis aqui, ó, de volta. Por causa que a ameaça da guerra tá muito próxima e tem muita gente morrendo, né? E os heróis ali estão sendo mortos, tudo isso. E aqui, ó, eles acabam indo pra prisão resgatar o Han Shark aqui, ó. E o Han Shark, ele nunca teve identidade revelada, rapaziada. Ele não mostrava o rosto, nada disso, entendeu? Ninguém sabia a identidade dele. Eles acabam vendo aqui o Han Shark aqui, por causa do jeito de andar, tudo isso, né? Como eu disse, eles nunca tinham visto o Han Shark sem máscara. Aqui, ó, eles acabam encontrando ele. E nessa que eles acabam encontrando ele, todo mundo acha que ele só vai fugir e dane-se. Não, ele acaba pedindo pra ir no banheiro no meio e vai no banheiro. Daí todo mundo tem que ficar esperando ele. Aqui, eles acabam resgatando o Han Shark aqui, ó. E nessa o Dr. Manhattan só aparece e leva a Spectra, convence ela, falando que eles vão ter uma conversa que vai resolver o destino da Terra. Então ele acaba levando ela aqui e dane-se. Nessa aqui a polícia já tá entrando no covil do Homem-Coruja para tentar capturar o Han Shark de volta, né? Então aqui é isso aqui que acontece nesse capítulo aqui, ó. O resgate do Han Shark, tudo isso. Então vamos pro próximo capítulo. Aqui, rapaziada, no capítulo 9, eles já acabam, o Dr. Manhattan e a Spectra discutindo sobre o destino da Terra, rapaziada. Eles começam a falar sobre o destino da Terra. O Dr. Manhattan não quer salvar a Terra, né, por conta que a humanidade é podre e tudo isso, né, daí no final, a Spectra acaba se lembrando um pouco do passado dela, né? Tudo isso, quando ela começou na carreira de herói. A mãe dela forçou ela a ser uma heroína, ela não queria, eu acho que ser, né? Aqui, ó, ela acaba falando mais sobre o passado dela. A primeira vez que ela encontrou com o comediante, a mãe dela quase surtou, por causa que aqui ela não sabia que... Aqui ela tinha 13, não, ela tinha 16 anos, foi no dia da festa lá. E ela fala que ficou super interessada no Manhattan, ela ficava imaginando como era dormir com Manhattan, tudo isso. E nessa aqui na saída eles acabam encontrando, ela acaba se encontrando com o comediante aqui, ó. Calma aí. Aí, ó. E nessa a mãe dela vê isso e acaba surtando, né, por conta dos traumas. E nessa a Spectra não tinha nenhuma ideia. Ô, bosta, tá difícil aqui, rapaziada. Eu tô com uma mão, então tá meio complicado. Aí, aqui, ó. A mãe dela acaba surtando, tudo isso. Aqui, ó. Daí ela encontra o comediante anos depois aqui. E ela acaba falando na frente de todo mundo que ele abusou da mãe dela, tudo isso. Daí aqui no final, no final desse episódio aqui, ela acaba surtando aqui, por causa que ela sabe que o comediante é o pai dela, rapaziada. Sim, o comediante abusou da mãe dela e acabou nascendo ela, né? Então, a mãe dela acabou engravidando vítima de um abuso, né? Então, acontece tudo isso. Daí aqui vamos pro próximo capítulo já, quase na reta final já do livro. Como eu disse, eu pulei alguns capítulos, eu pulei bastante coisa, né? Como a famosa cena do Han Shark lá na prisão. Eu não estou preso com vocês, vocês estão presos comigo. E também eu não quero dar tanto spoiler aqui pra vocês, tá, rapaziada? Vamos pro próximo capítulo? Aqui no capítulo 10, rapaziada, os Estados Unidos já quer lançar bomba, a guerra já tá muito próxima de acontecer. O Han Shark e o Homem-Coruja, eles estão investigando, ele vai lá pegar o traje dele, por causa, né, que ele não se identifica como
Como esse cara aqui, ó. Pra ele, o traje dele é ele. Ele é tipo o Batman. O Batman, a identidade secreta dele é Bruce Wayne. Bruce Wayne. Ele é tipo isso, entendeu? Ele acaba indo buscar o traje dele aqui, ó. Tudo isso. E nessa eles vão investigar. Deixa eu pular um pouco mais pra frente aqui. Aqui, ó. Eles acabam indo nos bares, tudo isso aqui, ó. Eles vão nos bares investigar, eles descobrem uma coisa sobre uma empresa. E nessa eles vão nessa empresa, rapaziada. Nessa que eles vão nessa empresa, eles acabam descobrindo uma coisa. Calma aí, deixa eu pular um pouco mais pra frente. Que tá difícil, né? Como eu disse, tô com uma mão. Que o homem mais inteligente do mundo tá por trás de tudo. Ele está matando os heróis. Ele está matando os heróis e também está causando a guerra, né? Provocando a causa da guerra, meio que tipo, né? Então tudo isso acaba ocasionando, por causa que quando Manhattan vai embora da Terra, todo mundo quer atacar os Estados Unidos por conta, né, que o Manhattan era o que protegia a Terra, né? Ele é o ser mais poderoso do universo, né? Tudo isso da Terra, né? Então isso ocasiona numa guerra, meio que tipo. Então vamos pro próximo capítulo aqui já. Como eu disse, tá meio difícil aqui, ó. Eles acabam indo atrás. E antes, o Rorschach, ele deixa o diário dele, ele envia o diário dele pelo correio pro jornal. Como eu disse, ele anota tudo no diário dele. Ele envia e eles vão atrás do homem mais inteligente da Terra. Aqui no capítulo 11, rapaziada, a gente vê como o homem mais inteligente da Terra, né, do mundo, ele acabou se inspirando em um homem, né, que quase conseguiu trazer a paz pro mundo, mas infelizmente ele acabou morrendo com 33 anos, daí ele não conseguiu trazer a paz, né. Ele se inspira muito nesse cara, daí ele quer trazer a paz pro mundo aqui, é mais revelado um pouco do passado dele, tudo isso. Aqui, ó. Aqui o Rorschach e o Homem-Coruja já chegam, conseguem entrar lá onde ele tá. Aqui, ó. Discretamente. O Rorschach vai tentar atacar ele discretamente, mas só que ele acaba descobrindo, né? Porque ele é o homem mais inteligente da Terra, talvez, né? Então esses dois aqui vão atacar ele. E ele começa a falar sobre todo o plano dele. Aqui tem Nova York, aqui, ó. Esse aqui, como eu disse, né? Nova York é algo que vai acontecer, vai mostrar bastante durante a história. Esses personagens que não são muito importantes pra trama, né? Principal. Mas acaba mostrando aqui pra o medo deles da guerra, tudo isso, viu? Então acaba mostrando bastante eles aqui. E nessa aqui, o homem mais inteligente da Terra começa a contar todo o plano dele, de como ele matou o comediante, as motivações dele pra tudo isso, né? Que no caso é a inspiração dele, né? E aqui no final, aqui mostra ele matando o homem mais inteligente da Terra. E no final aqui, o Homem-Coruja fala, ainda bem que nós chegamos a tempo de te impedir, né? Ele acaba falando, te impedir, né? Pra você não fazer tudo isso. Eles já estão conversando aqui, já estão mais de boa, né? Daí o homem mais inteligente da Terra fala, você acha que eu sou vilão de desenho animado? Eu já coloquei meu plano em... Eu já coloquei o meu plano em ação há 35 minutos atrás aqui, ó. Daí mostra simplesmente Nova York, metade de Nova York sendo explodida. Sim, ele explodiu Nova York, né? Ele acaba com... verdade, o homem mais inteligente, ele acaba contando que o comediante achou uma ilha onde ele estava desenvolvimento, uma mutação, né? Um animal mutante, no caso, né? E uma bomba, né? E é que, no caso, é essa bomba aqui, ó. Por isso que ele matou o comediante, rapaziada. Aqui no capítulo, nem sei qual mais, acho que é o 12, mostra Nova York totalmente destruída aqui, ó. Tá totalmente destruída e tem esse bicho aqui, ó, que foi o comediante que achou. Por isso que ele matou o comediante. O comediante era um risco pro plano dele, né? E ele não queria arriscar tudo isso. Nessa, o Manhattan, ele foi convencido pela Spectra a voltar pra Terra, mas já é tarde demais. Metade de Nova York tá destruída, né? Calma aí, rapaziada. Aqui com o Dr. Manhattan, rapaziada, ele acaba fazendo uns raciocínios e ele acaba descobrindo que quem fez isso foi o homem mais inteligente da Terra. E ele vai até o esconderijo lá do homem mais inteligente, né? E acaba aqui, ó, se encontrando com o Rorschach, com o Homem-Coruja aqui, né? Foi mal, a galera tá se incomodando de chamar ele de Homem-Coruja. E nessa aqui, o Dr. Manhattan vai atrás do homem mais inteligente tentar impedir ele, né? Não impedir, mas tipo, matar ele, né?
tentar fazer alguma coisa ali. E nessa, ele acaba, o homem mais inteligente da Terra acaba explodindo o Dr. Manhattan e o seu bichinho de estimação, quem sabe, né? Quem viu o filme também sabe que ele tem um bicho de estimação, todo esquisito. Aqui nessa, que ele mata o Dr. Manhattan, chega a Spectra e dá um tiro nele, mas só que ele não morre, ele acaba chutando a barriga dela aqui, ó. Deixa eu passar a página, que tá difícil. Aqui, ó, ele acaba chutando ela, tudo isso, e não morre. Mas do nada o Dr. Manhattan aparece gigante, rapaziada, e vai atrás do homem mais inteligente da Terra. Daí tem a famosa fala: eu caminhei pelo sol, vi eventos tão mínimos e aqui ó, tal, e rápidos que mal pode se dizer que ocorreram, mas você é humano. E o humano mais inteligente do mundo, pra mim, não significa mais do que um cupim mais inteligente. E ele acaba humilhando, literalmente. E nessa aqui, o homem mais inteligente da Terra, né? Ele acaba mostrando a TV, né? Totalmente. Porque o Rorschach e o Homem-Coruja estavam aqui. Eles não sabiam que Nova York tinha sido destruída. Eles não estavam acreditando, né? Mas quando ele liga a TV, ele mostra que realmente Nova York foi destruída. E também mostra que a guerra parou. Ele mostra que, tipo, não tá acontecendo mais a guerra. Todo mundo resolveu cessar fogo e assim ele conseguiu a paz mundial. Desse jeito, explodindo metade de Nova York. Nessa aqui, todo mundo concorda em guardar segredo. Tipo, ele fala, certo, mas se vocês saírem daqui, vocês vão falar pra todo mundo, né? Daí, muita gente acaba topando. O Homem-Coruja topa guardar segredo, a Spectra topa em guardar segredo, o Dr. Manhattan topa, menos o Rorschach, rapaziada. Ele não topa guardar segredo e ele só vai embora e dane-se, vira as costas. Nessa aqui, esses dois aqui acabam se pegando aqui, né, no meio do nada. Eles estão muito abalados, né, então eles acabam se consolando ali, né. Daí aqui tem o Rorschach indo embora e o Dr. Manhattan falando que não pode deixar ele ir embora, né? O Rorschach não pode ir embora por causa que senão ele vai acabar destruindo a paz mundial. Tudo isso. Então, tipo, o Dr. Manhattan só mata ele e dane-se. Então, ele acaba voltando aqui falar com o homem mais inteligente da Terra, né? E ele acaba falando uma coisa, no fim, nada chega ao fim, Adrian, nada. Daí o John, espera, o que você quer dizer com ele? O Dr. Manhattan só vai embora e dane-se. Nessa aqui acaba mostrando Nova York, né, como estão as coisas, né? Provavelmente aqui já se passou um tempinho, né? E aqui está, aqui acaba. Lembra que eu disse que o Rorschach enviou o diário dele pelo correio e ele anotava tudo no diário? Aqui, ó, tem o jornal que ele enviou aqui, ó. E aqui está o diário dele, esse negocinho vermelho aqui, esse caderninho vermelho. E nessa, dá-se entender que o jornalista aqui, o menininho, vai escolher fazer uma matéria sobre o diário. Então, talvez aí a paz da Terra esteja, né, em risco. Daí, é assim, acaba o Watchmen, rapaziada. É uma HQ muito boa, eu gostei muito de ler, eu terminei ela em 3 dias, né? 4, na verdade, praticamente. Eu demorei um pouco por causa Ano Novo, né? Natal, tudo isso, né? Saí, né? Fui para as festas familiares, né? É uma HQ que eu recomendo para todo mundo ler. Caso você for iniciante, eu não recomendo você ler. Ou caso você esteja esperando uma ação, né? Uma HQ de muita ação. Pois aqui não vai ter ação, rapaziada. Não tem ação nessa HQ. Não tem combate, não tem porradaria, não tem isso. Aqui é uma HQ de diálogo puro. É texto, essas coisas. Então não vai ler esperando uma HQ de ação. Como eu disse, a história é muito boa, é uma HQ simplesmente perfeita. Aqui eu tô com a edição de bolso, né, como eu disse mais cedo, é uma HQ perfeita, mas como eu disse, eu não recomendo pros iniciantes, nem pra você que tá querendo ler esperando algo tipo de ação, porradaria. O Watchmen não é algo assim de porradaria e ação. Ele é mais, como que eu posso dizer, diplomático. É sobre mais assunto político ali, né? Ou investigação, tudo isso. Mas não é uma HQ de ação. Na minha opinião, essa HQ aqui é nota 10. Ela é perfeitamente boa. Muito boa, sendo bem sincero. Então aqui eu vou encerrar o vídeo, rapaziada. Dicção. O Watchmen, rapaziada, recomendo todo mundo ler. É uma HQ muito boa. Então,
falou e fui. Ah, pera aí, dá um recado antes. Eu criei um grupo lá no Discord, o link vai estar aí na descrição, né? Lá tem links de ofertas, de HQs, tudo isso, né? Então, recomendo, caso quem puder entrar lá, né, dar uma força. Tem área de divulgação do vídeo dos inscritos, né, tudo isso. Eu agradeço todo mundo. Então, só isso mesmo. Eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Falou e fui!